Oi, gente, eu sou a Lourdes da NBC e esse é o vlog de leitura do nosso livro de julho, Atos Humanos, da Han Kang. Bom, vou começar esse vídeo já falando que, na verdade, é agosto. Eu esqueci de gravar o vlog enquanto eu estava lendo o Atos Humanos em julho, então eu vou aqui fazer uma recapitulação de como foi essa leitura, tudo bem? Em minha defesa, eu gravei takes sim, especialmente quando eu comecei, porque foi um final de semana que eu viajei pra praia. Aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a gravar, porque eu vou fazer takes belíssimos de mim lendo na praia, etc, etc. Só que aí, chegou lá, e eu estava assim, numa praia belíssima, um solzão azul, marzão, assim. Aí, eu fui tirar os meus livros pra ler, e qual eram as 3 leituras que eu estava fazendo no momento? Atos Humanos, que é sobre o massacre de Gwangju, ou Levante de Gwangju. Um Defeito de Cor, que é sobre o período de escravidão no Brasil. E Vidas Secas, que é sobre a seca do Nordeste. Então, assim, as minhas 3 leituras que eu estava tentando fazer no momento eram de temas tristes, eram de temas pesados, que eu senti que simplesmente não era a vibe de ler na praia, é a vibe de ler no meu quarto, bem introspectiva, bem euzinha refletindo. Aí acabou que eu não li nada durante esse final de semana que eu viajei, porque eu não ia começar uma leitura nova, porque eu já estava lendo 3 livros. E ao mesmo tempo eu não conseguia ler nenhuma das leituras que eu estava lendo. Então meio que fica a dica, né, pra se você ler mais de uma coisa por vez, escolhe pelo menos um que é uma leitura tranquila. Mas enfim, aí quando eu voltei, eu efetivamente retomei a leitura de Atos Humanos. E assim, esse é um livro que já foi lido pelo NBC antes, inclusive eu acho que quando eu li pela primeira vez eu ainda não era DM, então foi acho que 2022, por aí. Então assim, essa é uma releitura que já estava para acontecer há um tempo, o que me deixou muito feliz, porque eu gosto muito desse livro, eu acho que é um dos meus livros favoritos do clube inteiro. Então, é isso. Deixaram eu mediar esta leitura, porque sabem que eu engajo muito com esse livro. Como eu disse, né, foi uma releitura, só que eu senti que, mesmo sendo uma releitura, mesmo já sabendo a história, foi uma experiência totalmente diferente, porque eu li no físico. Sabe, a primeira vez que eu li no e-book. E não sei se vocês sentem isso, eu nunca senti, pelo menos. Mas, dessa vez, pra mim ficou muito claro que eu engajo mais com o livro, com ele físico. Isso é meio óbvio, né? E aí, como eu já falei, Atos Humanos, da Han Kang, fala sobre o chamado Levante de Gwangju, que é uma revolta que aconteceu em Gwangju, uma cidade da Coreia, lá por 1980, quando a Coreia como um todo estava passando por uma ditadura. Então, o episódio do Levante de Gwangju nada mais foi do que um levante civil democrático de pessoas que queriam, né, o fim da ditadura e a volta das eleições democráticas e que morreram lutando por isso. Então, de novo, é uma história bem pesada, é uma história que a autora soube contar com uma sensibilidade sem igual, e eu acho que isso se deve muito ao fato de que ela é de Gwangju. E aí, de novo, como eu falei, eu senti que dessa vez eu engajei bem mais com o livro e eu anotei bastante. Eu usei muitos post-its e eu escrevi bastante no livro. Inclusive, além de marcar as partes, né, que mais me marcaram de alguma forma, eu fiz uma marcação de post-it de cada capítulo. Por quê? Cada capítulo vai contar a história de um personagem. Mas no final a gente percebe que meio que tá tudo interligado em um personagem só, que é o Dong-ho, que é o personagem da primeira história. Dong-ho, ele tá procurando o amigo dele, que é o Jun-dae, que eles se perderam numa multidão. E aí ele acaba indo para um local onde estão sendo guardados os mortos, justamente para procurar esse amigo dele, só que ele chega lá e não acha o amigo dele e ele se voluntaria para ficar lá guardando os mortos e ajudando na identificação e também anotando o nome dos mortos, anotando quantos mortos tem ali e fazendo todo o processo para que esses mortos possam ter um fim da vida minimamente digno. E ao mesmo tempo a gente percebe que ele tá nessa luta interna por ele não ter achado o amigo dele, por ele, de certa forma, se culpar por ter perdido o amigo dele e por possivelmente o amigo dele ter morrido. E outra coisa muito interessante que eu notei sobre esse primeiro capítulo é que ele é narrado em segunda pessoa, o que não é muito comum. Um outro livro que eu lembro que faz isso também é o Avesta Pele, e é bem interessante. Só que assim, isso me faz pensar
quem tá narrando pro Dong-ho, porque quando ele usa essa segunda pessoa, ele tá falando com o Dong-ho especificamente. O personagem principal, né, desse primeiro capítulo é o Dong-ho. Quem tá fazendo ali as ações principais é o Dong-ho. O narrador tá seguindo ele. Só que o narrador não tá apenas falando dele como uma terceira pessoa, ele tá falando diretamente com o Dong-ho. Então isso me fez questionar, e eu até anotei aqui, se será que é o Jung-dae, o amigo do Dong-ho, que narra esse primeiro capítulo, falando com ele. E justamente essa hipótese fica mais forte pra mim, porque o segundo capítulo é o Jung-dae que tá falando, e ele já fala em primeira pessoa. Então, quando eu passei do primeiro pro segundo capítulo, me veio esse pensamento de, será que quem tá narrando o livro inteiro é o Jung-dae? Acho que não, eu acho que realmente só esse primeiro capítulo e o segundo são de Jung-dae, mas os outros eu acho que são outros narradores especificamente. Mas enfim, tudo isso me faz pensar na genialidade da Ashita da Han, né? Assim, ela tem uma sensibilidade sem igual pra escrita. Eu li primeiro Vegetariana dela, eu já tinha percebido isso, mas eu acho que esse aqui tem uma carga maior, justamente porque fala sobre o levante de Gwonju, que é um período histórico que a Coreia como um todo tem muito. Eu não diria que é um estigma, mas é que tem muita gente que tenta ativamente resgatar a memória das pessoas que morreram nesse levante, porque depois que tudo passou, meio que a Coreia quis passar um pano e esconder as mortes. Até hoje, a população de Gwonju não confia nos dados que foram divulgados pela Coreia do número de mortos, porque eles dizem que é muito mais e que a Coreia, né, tá escondendo essas pessoas. Tem muitos corpos que não foram encontrados, então isso contribui para esse número diferente. Então, a Han Kang tem muito essa sensibilidade nesse livro de eu preciso honrar essas pessoas. Inclusive, no último capítulo, que eu sinto que é ela que tá narrando e é ela que tá mostrando pra gente qual é o sentimento que ela tem em relação a esse levante de Gwonju e toda a motivação de ela escrever essa história. E aí ela relata o que seria uma conversa com o irmão do Dong-ho, só que certamente ela mudou o nome, né? Mas ela fala como ela pediu autorização pra contar essa história e o irmão falou, pode contar, contanto que nunca mais falem mal do meu irmão. Aqui, na página 180, ele fala especificamente assim: permissão, claro que permito, mas tem que escrever bem, tem que escrever direito. Escreva para que ninguém mais possa insultar meu irmão mais novo, por favor. Então, de novo, eu sinto que a Han Kang fez com maestria esse objetivo de usar a voz dela para lançar luz nessa situação. Então aqui a Han Kang coloca a gente nesse lugar de entender um pouco sobre quem eram aquelas pessoas que participaram desse levante e a covardia que foi feita com elas, sabe? Inclusive eu acho a separação de capítulos dela impressionante, porque parece que ela consegue tocar em cada tema crucial desse levante como um todo, sabe? No primeiro capítulo, por exemplo, ela fala de como os civis usaram o prédio do governo provincial para guardar os corpos que foram mortos, né, nesse levante e estavam aguardando serem identificados pelos seus familiares. Já o segundo fala de uma situação também muito cruel que aconteceu, que foi quando os militares simplesmente sumiram com os corpos. Então, novamente, até hoje tem muitos corpos que não foram encontrados, não foram identificados e provavelmente nunca serão, porque quem fez isso não vai saber dizer onde é que eles estão, sabe? E aí tem outros capítulos que falam sobre a censura que a imprensa sofreu naquela época, outro que fala sobre as torturas que os presos passaram, e um muito crucial que fala sobre a tortura que as mulheres passavam. Isso eu acho uma coisa sensacional da Han Kang, que é justamente ir fazendo esse entrelaço entre a situação histórica, né, mas também com o recorte do ser mulher, com o recorte do feminino. Porque assim como a gente sabe que aconteceu na ditadura do Brasil, né, que diversas mulheres sofreram torturas que mexiam diretamente com o ser mulher, então com o seu órgão genital e afins, a Han Kang também narra uma situação em que isso ocorre. No capítulo 5,
uma personagem, ela foi pedida que fizesse um testemunho, né, sobre o que aconteceu, para uma espécie de dossiê contando a verdade. Só que aí ela começa a se questionar como que ela vai contar o que aconteceu com ela se ela nem lidou direito com essa situação, sabe? Se é uma situação tão vergonhosa que até hoje é um trauma tão grande para ela e que deixou profundas marcas emocionais e físicas nela. Como que ela vai conseguir falar sobre isso? Então, na página 143, ela fala que uma régua de 30 centímetros lhe penetrou o órgão genital até o colo do útero centenas de vezes. Que um cano de espingarda rompeu e esmagou o colo do útero. É possível testemunhar que a levaram para o hospital porque você entrou em choque por causa da hemorragia? É possível testemunhar que continua sangrando por 2 anos e que não pode ter filhos porque coágulos lhe haviam bloqueado as trompas. Essa parte mexeu muito comigo, é muito pesado. Eu respirei fundo para conseguir continuar, mas ao mesmo tempo eu sinto que são verdades duras que precisam ser ditas, que precisam ser encaradas. Isso aconteceu em Gwangju, isso aconteceu no Brasil também, na ditadura que a gente teve aqui, e certamente isso deve ter acontecido em outras ditaduras, porque nada mais é do que uma forma de demonstrar o poder que se tem sobre aquela pessoa. Tem também uma situação muito marcante que aconteceu durante o levante de Gwangju, né? Que foi quando as operárias estavam protestando e aí elas tiraram a roupa porque elas pensaram assim, se a gente ficar só de roupa de baixo, os policiais não vão poder tocar na gente, porque eles, né, estarão infringindo, eles estarão passando dos limites com o que é pessoal nosso. Na página 133 tem uma personagem que fala: tirem todas as roupas, porque acreditavam que eles não ousariam tocar na coisa mais íntima que elas possuíam, a coisa que todo mundo falava que era mais valiosa, o corpo nu das meninas solteiras. Mas eles atacaram as meninas de roupa íntima, arrastando-as pelo chão de terra. As peles nuas sangraram ao serem esfoladas pela areia. E isso me lembra também uma passagem que está na página 92, que é quando um outro personagem está sendo torturado, e ele fala assim: parecia que tentavam deixar claro que meu corpo não era meu, que eu não podia fazer nada da minha vida por vontade própria, que a única coisa permitida era a dor enlouquecedora, a dor terrível. E aí tudo isso contribui para a narrativa que a Han Kang cria nesse livro, né? Que é justamente falando o quanto toda essa atrocidade estava sendo feita por mãos humanas. O tempo todo ela coloca o quanto tudo que estava acontecendo estava sendo feito por mãos humanas, por pessoas humanas que escolheram estar fazendo aquilo, sabe? Assim, óbvio que teve todo um contexto histórico que culminou para essa crueldade, mas no fim eram pessoas fazendo isso com outras pessoas. Inclusive, arrisco dizer que uma das frases que resume o livro para mim tá na página 115 e diz assim: o ser humano é um ser cruel por natureza? Estamos vivendo apenas a ilusão de que somos dignos? Podemos nos transformar em nada, em um inseto, em um animal, em uma massa de pus e fluido de ferida a qualquer momento? Ser humilhado, ferido, assassinado, é isso que a história provou ser a natureza humana? Eu acredito que a Han Kang, ela usa todos esses questionamentos sobre o que é ser humano, né, para que a gente também reflita sobre a nossa própria humanidade. Quais são as coisas que a gente acredita? Quais são as coisas que a gente repudia também como seres humanos, sabe? Quando a gente vê humanos fazendo esse tipo de crueldade com outros humanos, qual é a humanidade que tá na gente? É a humanidade de apoiar essa crueldade? Ou é a humanidade de contestar essa crueldade e se levantar contra ela? Porque nada mais, nada menos foi isso que aconteceu durante o levante de Gwangju, sabe? Essas pessoas, elas estavam lutando pela democracia do país delas, sabe? O presidente instaurou uma ditadura e essas pessoas não estavam tendo direito ao voto, que é muito importante, e elas queriam que voltasse, elas queriam que os seus direitos civis, como pessoas, humanos, como cidadãos de uma pátria, fossem respeitados. Inclusive, para entender um pouco melhor desse livro e sobre a mensagem que a Han Kang quis passar, eu fiz uma super anotação atrás sobre o contexto histórico em que essa história se passa.
Quando aconteceu a nossa reunião para discutir essa leitura, eu tirei um tempinho para explicar para o pessoal sobre o contexto histórico dessa obra, até para ajudar a entender um pouco mais e a gente conseguir debater sobre as situações narradas aqui, né? As situações que realmente aconteceram que a Han Kang colocou nessa obra. Porque, novamente, apesar de ser uma ficção, e o que foi uma escolha da Han Kang, ainda é parte da história. Ela ainda tá contando uma coisa que realmente aconteceu. Ela só usou personagens fictícios para falar disso. Inclusive, ela narra no livro episódios que realmente aconteceram. Por exemplo, o das operárias que estavam protestando e ficaram só de sutiã. Para me ajudar a entender um pouco melhor a cronologia da história, eu marquei com post-it roxo todas as situações que realmente aconteceram e que ela cita nessa história. E aí, uma outra situação que aconteceu e que tem um registro fotográfico disso, que é quando os jovens do Fundamental, eu acredito, tentaram se render. Eles estavam no prédio provincial e os militares entraram e eles tentaram largar as armas, colocar a mão para cima e se render para eles não serem mortos. E eles foram andando em fila pra saída, só que mesmo assim eles foram mortos por pura crueldade. Então a foto emblemática é de corpos enfileirados. E é uma coisa que a Han Kang coloca aqui no livro, é que eles não foram colocados assim depois de mortos, né? Na verdade, eles morreram assim, porque eles estavam andando em fila com os braços erguidos para se render, para eles serem poupados da morte e da tortura. Só que aí os militares atiraram e eles morreram exatamente assim. Bom, no geral foi uma releitura muito produtiva, eu marquei bastante, eu lembrei de muita coisa que eu tinha esquecido da primeira leitura que eu fiz, e é muito bom entrar em contato com uma obra que parece que ela não se esgota, sabe? Como eu falei, né, eu dei uma boa estudada para poder falar na reunião, que eu não tinha feito antes, então eu acho que isso me deu um pouco mais de aparato para entender melhor essa obra. Porém, ao mesmo tempo, mesmo sem saber desse contexto histórico, à medida que eu ia lendo e entrando em contato com a própria forma de narrar da Han Kang, eu ia tendo mais reflexões, eu ia tendo sentimentos que pode ser que eu até tenha sentido antes, mas eu esqueci. Então é bom relembrar. E bom, eu acho que essa é uma das obras mais geniais da Han Kang que eu li até o momento. É a minha favorita, falo mesmo. Mas eu gosto muito da forma que a Han Kang escreve. Recomendo ler ela, seja qualquer obra. Eu quero muito ler o novo livro dela, que chama Sem Despedidas, que, se eu não me engano, também é sobre um... Não sei se é bem um massacre, mas é alguma tragédia na história da Coreia. E eu acho que a Han Kang fala dessas tragédias, fala dessas dores de uma forma muito sensível, que é muito bonito de ler, muito bonito de entrar em contato e refletir sobre, sabe? Eu acho que, especialmente pra gente que é brasileiro, esse livro acaba batendo, assim, bem perto, sabe? Esse ano mesmo a gente teve a estreia de um filme, né, que conta a história de um político que foi morto pela ditadura, e é muito louco pensar como faz pouquíssimo tempo, né, que tudo isso aconteceu. Eu sinto que todo brasileiro, independente da idade, sabe pelo menos um pouco sobre a ditadura e sobre todas as crueldades que aconteceram. Eu vi uma aula sobre esse livro que falava que os coreanos é a mesma coisa. Assim, mesmo que eles não saibam profundamente sobre o massacre de Gwangju, mas eles certamente sabem alguma coisa. E aí, outra coisa que é muito interessante de pensar, a partir da leitura desse livro, né, e a partir do entendimento do massacre de Gwangju, é o quanto desse sentimento democrático os sul-coreanos têm. Por exemplo, no final do ano passado, o ex-presidente quis instituir a lei marcial, que foi a mesma coisa que aconteceu, que deu o início ao levante de Gwangju. Só que os sul-coreanos da atualidade não permitiram, foram lá e fizeram protesto na frente do parlamento e também ajudaram os parlamentares a entrar dentro do Congresso para poder votar contra essa lei marcial. E aí, resultado, a lei marcial não durou nem 24 horas, graças a Deus. A democracia foi defendida e o presidente foi impeachmentado. Isso, conectado ao levante de Gwangju e as coisas relatadas nesse livro, a gente percebe o quanto esse sentimento democrático é muito importante para os civis sul-coreanos. E aí, muito enfoque em civis, universitários e operários / trabalhadores, que foram eles que foram os protagonistas do massacre de Gwangju,
E sinto que até hoje em dia são os que mais têm essa consciência democrática lá na Coreia do Sul. E também esse ímpeto de lutar pelos seus direitos. Mas enfim, novamente é um livro favoritado pra mim e que eu recomendo super. E eu espero que fique pra todo mundo que leia, né, como um grande lembrete de que os direitos que a gente tem, eles foram conquistados a partir de luta. E que, infelizmente, a nossa democracia brasileira não é uma democracia consolidada, é uma democracia muito ameaçada, inclusive. Que a gente não pode nunca esquecer que a gente precisa lutar para que essa democracia permaneça, para que não sejam tirados direitos que a gente lutou para conseguir. Acho que a Han Kang faz um trabalho sensacional nesse livro de lembrar justamente isso. Lembrar o que aconteceu antes para que isso não se repita. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse pseudo vlog de Atos Humanos. É que na verdade foi muito mais uma conversa e talvez uma resenha. Espero que eu tenha convencido vocês do porquê que essa é uma obra-prima da Han Kang, que todo mundo deveria ler. Se você não leu, leia. E é isso. Obrigada a você que participa do Nanjumbo Club. E você que nos apoia no Catarse também. E obrigada por ter visto esse vídeo até o final. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.